Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, instrutor da empresa TS Cursos, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre trabalho quente, sobre o Zé Faísca, sobre o Pinga Fogo. Seguinte, deixei aqui algumas referências normativas da NR34, da NR18 e da NBR 7678. NR34, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, Reparação e Desmonte Naval, do ano de 2011. NR18, Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, de 1978. E NBR 7678, Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção, de 1983. Essas legislações que estamos deixando aqui são legislações que tiveram muita importância na aplicação do trabalho quente ao longo do tempo. Citando a NR34 no item 5.1, para fins dessa norma, considera-se trabalho quente as atividades de soldagem, goivagem, esmerilhamento, corte ou outras que possam gerar fontes de ignição, tais como aquecimento, centelha ou chama. A palavra-chave está em fonte de ignição. O trabalho quente, um dos maiores riscos, obviamente, é a da chama, porque você está lidando com a fonte de ignição o tempo todo. Isso se aplica tanto na questão da queima propriamente, de tecidos, de roupa inadequada e etc., até mesmo quanto de ambientes em áreas de armazenamento e etc. O trabalho quente também oferece vários riscos diferentes da chama. Também temos as exposições a condições de saúde, como a emissão de gases derivadas de fumos e etc. O item 34.5.1.1, as medidas de proteção contemplam as de ordem geral e as específicas, aplicáveis respectivamente a todas as atividades inerentes ao trabalho quente e aos outros trabalhos em áreas não previamente destinadas a este fim. Lembrando que toda atividade ela depende de um planejamento, de uma organização e de uma execução. No trabalho quente não é diferente, então necessitamos de uma análise de risco, necessitamos de uma permissão de trabalho que seja específica para esse tipo de atividade. Então eles devem contemplar propriamente todas as medidas de controle relacionadas ao trabalho quente. Em questão de organização, é muito importante que os locais estejam limpos, estejam secos e isentos de qualquer tipo de combustível, inflamáveis, tóxicos e contaminantes. A área propriamente, ela tem que ser liberada através de uma autorização. Ela tem que ter uma liberação, vai constatar a ausência desses tipos de riscos, vai constatar que tenham incompatíveis com o trabalho quente, a exemplo dos inflamáveis, coisas que não podem andar juntos. O trabalho quente e deve ser sempre executado por um profissional capacitado, conforme o item 4 do anexo 1 da legislação. A proteção contra incêndio, primeiramente, nós sabemos que deve atender ao Estado, né, a nossa legislação estadual, mas é muito importante que nós tenhamos uma preocupação com a proteção, não propriamente da instalação, que já é uma determinação, mas da atividade em si, o acompanhamento com extintores, por exemplo, as medidas de controle, os equipamentos de proteção coletiva que vão ser utilizados para evitar a propagação para a manta que seja retardante à chama para fazer uma atividade, uma proteção coletiva ao entorno da atividade, que é muito importante. Evitar o contato, isso nós estamos falando de radiação, isso nós estamos falando também de exaustores em áreas fechadas, equipamentos de proteção coletiva no geral ao entorno dessa atividade. É uma necessidade, não é uma opção. A norma ainda fala que para o controle de fumos, contaminantes decorrentes dos trabalhos quentes, deve ser implementadas, deve ser providenciadas renovação de ar a fim de eliminar gases, vapores, fumos empregados decorrentes desse tipo de trabalho quente. É importante que nós tenhamos uma preocupação relacionada à saúde profissional. O profissional também deve estar bem atento a essa questão, como utilizar propriamente os EPIs de forma adequada, não burlar os EPCs, não retirar, não remover as proteções necessárias, seguir o que é determinado ao seu nível profissional, aquilo que é estabelecido a si. O uso do EPI é uma responsabilidade básica que o profissional deve ter. Nós temos aí alguns EPIs bem simples, mas que são específicos, como aventais, como mangas, perneiras, capacete, uma coisa muito importante que o pessoal negligencia muito, a máscara. Então, alguns EPIs básicos, além dos EPCs, citado ali exaustores e etc. Nós citamos aqui a renovação de ar a fim de eliminar gases e vapores, a troca do ar propriamente nesse ambiente, sendo local específica
é muito importante que nós tenhamos essa troca. Em relação à utilização dos gases, utilizar reguladores de pressão calibrados em conformidade com o gás empregado, utilizar somente gases adequados à aplicação de acordo com as informações dos fabricantes e seguir a FISP, que é a nossa ficha de informação de segurança do produto químico. É proibida a utilização e instalação de adaptadores entre o cilindro e o regulador de pressão. No caso de equipamento de oxiacetileno, devem ser utilizados dispositivos contra retrocesso de chama nas alimentações da mangueira e do maçarico. Quanto ao circuito de gás, devem ser observadas a inspeção antes do início do trabalho, de modo a assegurar a ausência de vazamentos e o seu perfeito estado de funcionamento. É importante que se tenha também a manutenção periódica estabelecida no procedimento da empresa, conforme a especificação técnica do fabricante, do fornecedor. É muito importante que nós seguimos essas regras. Um vazamento, por exemplo, por uma falta de inspeção no seu equipamento. Então a gente volta a toda aquela questão da liberação, seguir procedimentos. Somente é permitido emendar mangueiras por meio de uso de conector em conformidade com as especificações técnicas do fornecedor. Os cilindros devem ser mantidos em posição verticais, fixados e distante de chamas, fontes de ignição no geral, instalados de forma a não se tornar parte do circuito elétrico, mesmo que acidentalmente, ou seja, planejamento. Quando inoperantes e ou vazios, mantidos com a válvula fechada e guardada com o protetor de válvulas, que basicamente é aquele capacete rosqueado que nós temos, que eu vou estar deixando por aqui. Em questão de espaço confinado, a gente deve ter uma atenção. Todo tipo de atividade em espaço confinado já é complicada por ser numa atmosfera que não tem uma boa troca de ventilação, não se tem uma boa troca de ar. Espaço confinado, como qualquer área ou ambiente, não projetado para ocupação humana contínua, e segue o item da NR33. O importante, obedecer o critério da NR33 em relação à permissão de entrada de trabalho, a nossa PET, e seguir algumas coisas básicas, ou seja, é proibida a instalação de cilindros de gases em ambientes confinados. Sempre que o serviço for interrompido, deve ser fechadas as válvulas dos cilindros, dos maçaricos e distribuidores de gases. Ao término do serviço, as mangueiras de alimentação devem ser desconectadas. Os equipamentos inoperantes e mangueiras de gás devem ser mantidos fora dos espaços confinados. Deve ser assegurado que as conexões elétricas estejam bem ajustadas, limpas e secas. Os equipamentos elétricos e seus acessórios, eles devem obedecer a NR10 e possuir um sistema de aterramento que seja seguro para a utilização desses equipamentos. Muito importante que todos esses critérios obedeçam a NR10. A empresa, além disso, deve elaborar um PRE, um Plano de Resposta a Emergências. Esse plano deve ser elaborado de acordo com cenários de emergências selecionados dentre os possíveis cenários de acidentes, identificados em análise de risco, identificar o que pode acontecer lá dentro e estabelecer uma medida de controle à altura do risco oferecido, que sejam avaliadas situações. Lembrando, nós falamos lá no começo sobre extintores em acompanhamento de uma atividade. Todas essas questões são medidas de controle que devem ser seguidas para evitar um acidente. No caso do extintor, ele está ali para se ocorrer algo, mas não é o que nós desejamos. Então nós vamos seguir essas medidas de controle estabelecidas pela NR34, estabelecidas pela NR18, estabelecidas pela NBR 7678, para que nós consigamos ter uma atividade segura, uma atividade com controle, que o trabalhador volte para casa inteiro com saúde no final do dia. Essas são algumas exigências estabelecidas pela NR34 e algumas outras legislações, e ainda nós estaremos deixando para vocês aqui um material para esse apoio. Muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima.